Olá, meu nome é Caio Lamas, este aqui é o Midiato Entrevista e hoje eu vou receber a Beatriz Sanches para falar de feminismos e mulheres na política. Vem com a gente! Vi, já entrou, Thiago também. A Beatriz já entrou. Boa noite, Vivi. Olá, Beatriz, tudo bem? Deixa eu acertar Olá, aqui. tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Acabamos de entrar aqui. É, Geralmente, esses primeiros minutos assim, a gente conversa sobre outras coisas, né? Até o pessoal ir chegando, entrando, É, né? Então eu queria perguntar para você, só para a gente começar, que livros, se você tem a sugestão, de repente, o que você anda lendo ou vendo de programa, de filme, de livro, sei lá, que fale sobre política? O que você recomenda para as pessoas, assim? eu recomendaria em primeiro lugar o livro da Flávia Biroli, Feminismo e Política, que foi Hum. publicado recentemente pela Boitempo. E é muito bom, assim, fala sobre o tema que a gente vai conversar hoje, da importância da gente ter mais mulheres feministas na política, Uhum. a partir de uma perspectiva crítica, assim, da democracia, né? Além disso, tem um romance que é muito legal de uma autora que se chama Gioconda Belli, que é uma autora Hum. nicaragüense que se chama O País das Mulheres, que fala como seria um mundo se ele fosse governado por mulheres, numa Olha que sociedade interessante. imaginada, assim. É bem legal, vale muito a pena. Quem quiser, eu acho que ele ainda está à venda, assim, não é um lançamento recente, mas eu acho que ainda dá para encontrar. E eu indico também toda. Eu tô até com ele aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A coleção da Bazar do Tempo, que traz vários. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ai, desculpa. Essa coleção Imagina. aqui, ó, da Foi. Bazar do Tempo, essa aqui Aham. é o pensamento feminista brasileiro, formação e contexto, mas são três livros, um sobre teorias feministas, o outro sobre teorias feministas decoloniais e esse sobre pensamento feminista brasileiro, que foram lançados recentemente pela Bazar do Tempo e que vale muito a pena, assim, também recomendo. Ah, que legal. Rosana, dê uma boa tarde. Boa tarde, Rosana. O pessoal está chegando. Como que chama mesmo a ficção que você falou antes? Se chama O Fiquei País instigado. das Mulheres. País das Mulheres. Quer dizer, nesse país são os homens que sofrem, É. não são as mulheres. Não, a ideia é que seja um país igualitário, né? Que ninguém Hum, não é entendi. inverter a subordinação das mulheres pela subordinação dos homens, mas sim pensar numa sociedade igualitária, né? Sim. É, é interessante que tem setores da sociedade que usam isso como argumento, né? Ah, porque o feminismo quer que rebaixar os homens, né? Quer que eles sejam piores, né? Quer dizer, não é isso, né? Não é A isso. ideia não é essa. A ideia é a igualdade, né? Puxa, bem legal. Deixa eu ver. 4 vezes 5. Mas bem legais as indicações, E né? aproveito também para indicar um Hum, filme que eu assisti recentemente, que passou na Mostra Internacional, né, agora, mas não sei se ele hum. vai passar nos cinemas. Acho que vai, né? Porque normalmente os filmes que passam na Mostra depois vão para os cinemas. Mas é um filme que se chama Ana Sem Título, que é da Lúcia Sim, Sá, e é sim. sobre artistas feministas latino-americanas. É uma mistura de ficção e documentário.
É muito legal, assim, e mostra isso como a história da arte também, historicamente, excluiu as mulheres, de certa forma, né? Sim. Acho que você falou, né? Vale lembrar aqui que a Mostra de São Paulo está na repescagem, então está nos dias finais aí. Hoje já é sexta, então tem até domingo, né? Para ver os últimos filmes aí que vocês quiserem ver. Aproveitem. Não são todos os filmes, né? Tem que ter uma lista lá dos filmes que entraram na repescagem. Mas legal essa dica, eu não vi. Eu vi muitos filmes da Mostra, mas eu não vi esse. Um filme que eu vi que tem a ver com isso, um pouco, com o tema de hoje, é um filme que chama Paris. Não sei se você já viu, se você viu. Não, eu vi É, uma Mar de Dentro que tinha a ver com parto e parir também, mas acho que não. não, não. Paris é o nome de uma mulher iraniana que vai para a Grécia junto com o marido para encontrar o filho que está estudando lá. E ela não encontra o filho de nenhum. E o filme é a busca dela pelo filho. Mas Hum, é muito lindo, assim. E ela é uma personagem muito forte, muito poderosa, assim. É uma personagem muito marcante. Eu achei, das mulheres iranianas que eu já vi nos filmes, assim, ela é talvez a mais potente, assim, que eu vi, assim, num filme. que Foi bem legal. legal. Conhecia, Tem não. cenas bem bonitas. Oi? Boa dica, não conhecia esse. Sim. A Vivi falou que ela viu Miss Marx, né? Eu Eu não assisti vi. também. Eu assisti também, vivi, mas fiquei um pouco decepcionada com esse, É? porque tira todo o ativismo político da filha do Marques e mostra só como uma mulher em busca do casamento, foca muito na parte doméstica, vamos dizer assim, e não Tá. na atuação política dela, que acho que seria um viés mais interessante, né? Uhum. A Rosana falou que ela viu ontem um filme nigeriano que ganhou o prêmio do júri. Você tem o nome do filme, Rosana? Achei que tem. Esse filme. Enfim, tem muita. Essa mostra foi bem bacana. Tinha muito filme, assim, né? Assim, tinha muito filme iraniano, tinha 8, coisa Cara, assim, 9. e foi E. legal isso de ser em casa, né? Que aí pessoas que não são de São Paulo puderam assistir. E aí, sei lá, o acesso foi mais fácil também. Lógico que sente falta de ver o filme no cinema e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que dessa vez eu consegui assistir mais filmes do que normalmente o que eu assistia quando a mostra era no cinema. Tem controvérsias, né? Eu tenho amigos que não largam a sala de cinema por nada, né? E que lamentam muito, né? Porque, enfim, realmente é outra experiência, né? Você tá na sala de cinema. Hum, Mas, por outro lado, tem isso que você falou, né? O acesso é muito mais fácil, né? Assim, a filmes, né? Você pode ver na tua casa, quando você quiser. Então, e longe, né? Então, gente longe, um é, preço mais barato, né? Enfim, são controvérsias. A é, Rosana falou que o nome é EI-MOF. Não sei pronunciar isso, tá? Mas é EYI-MOF. Tá? Interessante. Né? legal Legal isso, né? isso esse também. Legal. Bom, acho que a gente pode começar já. Já deu 10 minutinhos aqui. Bom, queria iniciar, antes de tudo, falando que é um grande prazer ter você aqui, Beatriz, com a gente. Queria dizer também que uma coisa que é muito legal de ter uma convidada como você é que a gente geralmente tem muitos convidados que vêm mais voltados à comunicação mesmo, né? Comunicação, arte e artes, né? E é muito bacana ter uma pessoa aqui né, que passou pelas relações internacionais, né? Depois ciência política. Eu acho que dá uma perspectiva interessante e tem diferente, e tem tudo a ver com assim, a comunicação, ela dialoga com vários campos do saber, ela é muito porosa. Então, acho que é um diálogo muito bacana. Então, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Então, eu queria... e, para quem não conhece, o Midiato Entrevista é um programa que nós fazemos
pelo menos 2 vezes por mês, às sextas-feiras, em que nós entrevistamos pesquisadores das mais diferentes áreas, com o objetivo de democratizar um pouco o acesso ao conhecimento acadêmico, não é? Superar os muros da universidade, então, num intuito mesmo de divulgação científica, né? Introduzindo alguns dos temas dos pesquisadores das mais diferentes áreas, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, introduzir esses temas, né? E divulgar, né? O que se faz na universidade. Tá bom? Então, para começar, assim, eu queria, Beatriz, que você falasse um pouquinho, assim, da sua trajetória, da sua graduação, do mestrado, do doutorado. Faça um pouquinho desse teu processo, como que foi. Bom, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui. É um projeto super bacana de vocês, que eu compartilho, assim, muito do objetivo da gente democratizar o acesso ao conhecimento, que acho que a gente não produz dissertações e teses para ficarem criando poeira dentro de uma biblioteca, né? A ideia é que o conhecimento seja compartilhado e circule por aí, então, parabenizar também pelo projeto. E aí, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu fiz graduação em Relações Internacionais na USP, entrei na graduação em 2014. 2014, eu entrei na graduação em 2010 e terminei em 2014. Já estou confundindo as datas todas aqui. E eu quis fazer relações internacionais muito porque eu gostava de política, né? E pensava, assim, numa perspectiva de o que eu posso fazer de graduação, algum curso que me ofereça ferramentas para transformação social, assim, na juventude, assim, nova, achando que ia mudar o mundo fazendo relações internacionais. E aí, gostei muito da experiência de ter feito RI. O curso ele é super interdisciplinar, então a gente tem aula de história, de ciência política, de sociologia, de economia, de direito. Então tem uma visão bem ampla assim de várias áreas do conhecimento, isso é muito interessante. E por ser um curso pequeno, as pessoas se conhecem muito proximamente, então é uma experiência assim, não só de formação acadêmica, mas também de formação política, que foi muito importante para mim. E aí, na graduação, eu comecei a fazer uma iniciação científica sobre a participação política das mulheres no Brasil e em outros países, comparando a porcentagem de mulheres nos parlamentos ao redor do mundo e tentando entender as principais barreiras existentes para a participação política feminina. E aí, esse tema da iniciação científica acabou me levando para o mestrado na ciência política, porque esse tema da representação dialoga bastante com a ciência política, com as teorias feministas da política, enfim. E aí fui prestar o mestrado lá sem conhecer ninguém, assim, fui com a cara e a coragem, falando, não, vou tentar prestar o processo seletivo. E deu certo, aí eu entrei com um projeto de pesquisa para analisar a atuação da bancada feminina do Congresso Nacional e como que a bancada feminina se articulava para promover projetos de lei sobre igualdade de gênero. E aí, no doutorado, agora estou na reta final, no 4º ano do doutorado, tenho que terminar até o início do ano que vem, mas eu vou pedir prorrogação, então provavelmente o prazo vai se estender até julho. E o meu tema do doutorado é meio que uma continuação mesmo da minha pesquisa de mestrado, analisando não somente a atuação da bancada feminina, mas a atuação da bancada feminina em articulação com os movimentos feministas e como que as ativistas utilizaram diversas estratégias para aprovar alguns projetos de lei sobre igualdade de gênero. E aí eu faço 3 estudos de caso, que são o estudo de caso da Lei Maria da Penha, o estudo de caso da PEC das domésticas e o estudo de caso da Lei de Cotas para candidaturas femininas, tentando entender a articulação das ativistas feministas com as parlamentares mulheres para aprovação desses projetos de lei. Então, resumidamente, essa é a trajetória. E, assim, tanto em termos acadêmicos quanto em termos políticos, essa pauta das mulheres na política e do feminismo e política sempre foi algo muito importante na minha trajetória
acadêmica e política também. Legal. Dá para perceber que sempre foi um tema que te interessou, né? Sim. Assim, né? Desde o começo. Ah. Bom, pensando um pouquinho, vai, você é o advogado do diabo aqui, tá? Pensando um pouquinho assim, por que que precisa de mais mulheres na política? Não tá bom assim? Desse jeito? Por Uma quê? coisa que a gente ouve sempre, né? Mas as mulheres já não conquistaram tudo o que elas queriam, É, precisa do feminismo, né? Então, eu acho que tem, vamos dizer assim, três argumentos principais para responder essa pergunta: por que que a gente precisa de mais mulheres na política? O primeiro deles é que a gente representa metade da população, mais exatamente um pouco uhum, mais da metade, 51,8% da população brasileira é composta por mulheres. Então, seria de se esperar que essa mesma porcentagem tivesse presente dentro dos parlamentos. Porque se os parlamentos foram pensados para serem instituições que refletem a composição da população, por que que as mulheres são apenas 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado também? Então, tem uma subrepresentação numérica, quantitativa mesmo, que é algo prejudicial para a nossa democracia. O segundo argumento uhum, que é importante tem mais relação com o conteúdo da representação política mesmo e o que as mulheres defendem depois que elas são eleitas e por que que a gente precisa de mais mulheres fazendo políticas para as mulheres. E aí a minha pesquisa de mestrado, de doutorado e inúmeras outras pesquisas têm mostrado que as mulheres são muito importantes para defender políticas que defendam os direitos das mulheres. Então, esses exemplos que eu citei, tanto a Lei Maria da Penha quanto a PEC das Domésticas, a Lei de Cotas e inúmeros outros projetos sobre igualdade de gênero, foram feitos por parlamentares mulheres. E tá. em todo o processo legislativo, assim, elas que tiveram um papel de protagonista para a aprovação desses projetos. Então, tem essa dimensão do conteúdo da representação, que também é importante que a gente tenha mais. Uhum, E, em terceiro lugar, eu diria que tem uma dimensão mais simbólica também da representação política, que é o fato de que quando mais mulheres ocupam espaço de poder, outras mulheres começam a perceber que aqueles espaços também podem ser ocupados por elas. Então, tem pesquisas uhum, mostrando isso também. Por exemplo, em países que tiveram mulheres na presidência da República, como foi o caso do Brasil, o caso do Chile, da Argentina, as meninas e as mulheres, de forma geral, também tiveram uma maior vontade de participação política e de atuação nos espaços de poder. Então, tem essa dimensão simbólica que também é importante para a gente defender mais mulheres uhum. na política. Você acha que no Brasil, mesmo com o caso do impeachment da Dilma, isso vale mesmo com o impeachment? Então, o próprio processo de impeachment contra a Dilma foi um processo super machista, né? Várias das Uhum, coisas que a própria imprensa, a mídia, retratou a Dilma como uma mulher. Aquele adesivo de carro que colocaram como se ela estivesse sendo penetrada pelo negócio da gasolina. sim. Enfim, inúmeras formas de violência política de gênero que marcaram esse processo de impeachment contra a Dilma. E isso mostra o quanto a nossa sociedade ainda é refratária à ocupação dos espaços de poder por mulheres. Então, eu acho que Uhum, a Dilma tendo sido presidenta, isso fez com que as mulheres tivessem essa percepção que aquele espaço, o maior espaço, né, de poder de um país, que é a presidência da República, foi ocupado por uma mulher, apesar. E aí não tem tanto a ver, você pode discordar ou concordar com as políticas defendidas pela Dilma, ou com a ideologia partidária, enfim, mas essa dimensão mais simbólica, ela supera essa dimensão, assim, do conteúdo da uhum, política. E independentemente assim das pautas, é importante que a gente tenha essa dimensão da representatividade que a gente fala bastante, né? E aí é sim. importante dizer a representatividade não só de uma mesma categoria de mulheres, não, então não só de mulheres brancas, por exemplo, mas que as mulheres sejam representadas em toda a sua pluralidade dentro desses espaços de poder. Então, mulheres Sim. negras, mulheres indígenas, mulheres LGBTs, mulheres periféricas, enfim, todas elas
devem estar representadas nos espaços da política institucional. Sim. É bem interessante isso que você fala, e eu cheguei a ler um artigo seu, você também menciona essas diferentes camadas, né, quando se fala de representação, porque quando você fala, se não me engano, representação substantiva, eu acho muito interessante isso, porque quer dizer, não necessariamente porque a mulher ocupa um espaço de poder, ela vai defender causas em favor da mulher. Às vezes ela está amarrada com outras coisas, né? Assim, às vezes até ela pode ter uma mentalidade machista, né? Assim, e defender, né? Como um negro em um espaço de poder pode ter um posicionamento racista. Não é? Quer dizer, então é interessante isso. Não basta a questão da quantidade, né? Você tem que pensar também na qualidade disso, né? Quer dizer, quais são as pautas que estão em jogo, né? As duas coisas andam juntas, né? Tanto a presença quanto as ideias, ou tanto a representação descritiva, que é essa questão da presença, quanto a representação substantiva, que é o conteúdo da representação política. Então, a gente tem vários exemplos de mulheres que, depois que entram nos espaços de poder, começam a defender pautas que vão contra os direitos das mulheres. Então, a gente tem uma parlamentar, por exemplo, que apresentou um projeto de lei contra a lei de cotas para as mulheres na política, querendo acabar com a lei de cotas. Então, isso mostra que, na verdade, tanto o machismo quanto o racismo, eles são formas de opressão estruturais. Então, isso significa que as pessoas reproduzem essas formas de opressão, sendo elas homens ou mulheres, pessoas brancas ou pessoas negras, porque não se trata de uma perspectiva individual ou das pessoas serem más por natureza ou machistas por natureza, mas é tudo uma construção social mesmo. As pessoas aprendem desde a infância determinados padrões de estereótipo de gênero, assim como determinados padrões racistas, e reproduzem isso, independentemente de serem pessoas brancas, ou pessoas negras, ou homens ou mulheres. Então, a nossa luta, eu acho que tem que ser muito mais contra essas estruturas do que contra os indivíduos, necessariamente, né? E são estruturas muito amplas, né? Assim, é uma batalha difícil, né? A Vivi está falando que é Caroline Toni o nome da deputada? Eu acho que não foi a Caroline Toni, acho que foi a Renata Abreu, Vivi, se eu não me engano. Tá. Foi a Renata Abreu que apresentou esse projeto contra a lei de cotas. Eu ia perguntar também, acho legal que você falou dessa diversidade da pauta, né? Feminina, né? Feministas. Porque eu fico pensando também, né? Você coloca isso no artigo, né? Há consenso também sobre isso? Quer dizer, quais são as pautas das mulheres? Eu fico pensando também, né? Isso, tem tanta diversidade dentro disso, né? Como você mencionou, né? Mulheres negras, né? Mulheres brancas, mulheres de classe média, mulheres pobres, né? Há consenso sobre isso, né? Quais seriam... Difícil, pergunta ampla, né? Mas... Sim, é uma pergunta super importante para a gente pensar nesse debate. Então, se a gente analisa a bancada feminina do Congresso Nacional, por exemplo, ela é heterogênea, né? Em termos tanto de raça quanto em termos partidários, ideológicos, enfim. Né? Ela é super... Não existe um perfil único da parlamentar mulher. E é interessante a gente notar que, apesar dessa diversidade, existem alguns temas que unificam a bancada feminina. Então, por exemplo, o tema da violência doméstica é um tema que unifica a bancada feminina. As parlamentares se uniram para a aprovação da Lei Maria da Penha e de todos os partidos, assim, não teve essa divisão. Agora, como alguém comentou aqui nos comentários, a questão do aborto, por exemplo, é muito mais polêmica. E apesar de ser uma pauta super importante para os movimentos feministas, é algo que divide a bancada feminina. Então, no caso da legalização do aborto, vale mais a ideologia partidária e o partido político da parlamentar do que se ela é mulher ou se é homem. Então, tem homens que defendem a legalização do aborto e tem mulheres que são contra a legalização do aborto. Então, a atuação da bancada feminina é super fundamental para a gente pensar na aprovação desses projetos, mas ela tem limites, assim, e esses limites esbarram em questões de ideologia partidária, em questões de religião também, né? Então, parlamentares católicas, por exemplo,
e evangélicas que se opõem à legalização do aborto, se opõem à educação sexual nas escolas, que é outro tema que divide a bancada feminina também. Então, tem essas divisões. Não são todos os temas que são consensuais. Sim. É, imaginei, né? As coisas não são tão lineares assim como a gente imagina, né? Nesse sentido. Falando um pouquinho, assim, quais mecanismos que já foram adotados para facilitar a paridade de gênero assim, no parlamento? Né? E que outros que você acha que poderiam ter? Né? Resumidamente, é uma pergunta gigante, mas assim, resumidamente. Todas essas perguntas a gente podia ficar um tempão falando, né? Cadê? Não. Fazer outra live já, marcar outra live para falar. Mas a lei de cotas para as mulheres na política, ela existe desde 1995 no Brasil. E ela estabelece que 30% das candidaturas devem ser femininas, de mulheres, no mínimo, né? Isso não é o máximo. No mínimo 30% de candidaturas devem ser de mulheres. E aí, desde 1995, a lei de cotas sofreu inúmeras reformas com o objetivo de fazer com que ela fosse mais efetiva. Então, por exemplo, gerando punições aos partidos políticos que não cumprissem a lei de cotas, criando também uma reserva de financiamento dos partidos políticos para as candidaturas femininas, porque não basta você colocar uma mulher como candidata, você tem que dar apoio financeiro e institucional para aquela candidatura, para que ela seja viável, né? Então, a lei de cotas ela existe no Brasil, só que ela foi efetiva para garantir os 30% de candidaturas. Então, nessas eleições, por exemplo, a gente está com 34% de candidaturas de mulheres, o que é um pouco acima dos 30% da lei de cotas. Só que, além de ser pouco ainda, essa porcentagem de candidaturas ela não se converte na mesma porcentagem de mulheres eleitas. Quando a gente vai ver, a porcentagem de mulheres eleitas acaba diminuindo ainda mais, né, em relação à porcentagem de candidaturas. Então, por exemplo, em países que têm uma maior participação política feminina do que o Brasil, aliás, o Brasil está muito mal no ranking internacional de mulheres na política, a gente está na 132ª colocação no ranking de mulheres na política. Os países que têm maior participação política adotaram leis de paridade de gênero, de 50% a 50%. Então, é o caso da Bolívia, por exemplo, que a gente viu recentemente nas eleições bolivianas. E o Congresso boliviano agora é majoritariamente feminino, um pouco mais de 50% de mulheres dentro do Congresso boliviano. No caso também do México, a gente tem lei de paridade de gênero. Então, uma outra forma também de promover uma maior participação seria a lei de cotas não de candidaturas, mas de cadeiras dentro do parlamento. Então, reserva de vagas e não somente de candidaturas. Dessa forma, a gente garantiria que as mulheres fossem eleitas e não somente candidatas, né? Sim. O Oswaldo Sanches Júnior está falando, se pensássemos em revezamento de gênero obrigatório para os cargos majoritários. Essa proposta é ousada. No caso, Oswaldo Júnior, meu pai, está aqui acompanhando a live. Eu acho que seria ótimo a gente adotar uma lei de cotas não somente para os cargos proporcionais, mas também para os cargos majoritários, porque a lei de cotas ela vale para os cargos ao legislativo. Então, nesse caso, ela vale para os cargos de vereadora. Então, quando a gente olha a porcentagem de candidaturas de mulheres prefeitas, é muito mais baixa a porcentagem, né? Do que a quantidade de vereadoras. Então, a gente teria que pensar alguma forma das cotas para os cargos majoritários. Só que o problema é que os partidos lançam apenas uma candidatura para os cargos majoritários, né? Então, cada partido lança um candidato a prefeito. Então, não teria como fazer metade, né? Não. Fenômeno que agora acontece, que é colocar as mulheres como vice nas chapas, né? É um fenômeno que tem crescido e que ainda colocam as mulheres como coadjuvantes, de certa forma, política, e não ocupando um papel de protagonistas. Então, a gente teria que pensar como elaborar uma lei de cotas para os cargos majoritários que fizesse com que a paridade de gênero fosse possível.
sim, sim. E, enfim, você falando, gente, a Bolívia, né, tá aqui do lado, nosso vizinho, né, tem uma situação muito melhor que a nossa, desse ponto de vista, né, assim, nossa, eu não sabia desse dado, Os né, do Brasil. três países do mundo que têm mais de 50% de mulheres no parlamento Isso. são Bolívia, Ruanda e Cuba. Nossa, Pois Cuba, caramba. pois é, e as pessoas acham, é nos países considerados mais desenvolvidos, né, que a igualdade de gênero já foi atingida e tudo mais, e na verdade os dados mostram que não, são esses três países. No caso de Ruanda, tem a ver com genocídio, né? Então, boa parte da população masculina, na verdade, foi dizimada, né? Então, as mulheres começaram a ocupar os espaços por conta disso. E no caso de Cuba, tem a ver com a participação feminina na Revolução Cubana e a igualdade de gênero, de certa forma, foi pautada pela Revolução, com vários limites e vários problemas que a gente sabe, mas as mulheres ocupam um lugar de destaque na política cubana também. Então, são países latino-americanos, no caso da Bolívia e de Cuba, né, que Uhum. próximos assim da gente, pelo menos culturalmente, e que a gente está muito distante deles no quesito da participação política das mulheres. Sim, e a gente imagina, quando fala essas coisas, a gente imagina que seja os Estados Unidos, né, o arauto da democracia, né, e Também. não, né, Ex- né. Aliás, o comentário que demora essa apuração, né? Só pra comentar, nossa, eu acho tão engraçado, né? Exatamente, o pessoal contando papelzinho até agora. Né? Os arautos da democracia estão até agora contando. A gente no mesmo dia já, né, tem o resultado, né? Os memes foram ótimos. Pois é. É, bom, pensando nesses mecanismos aí que você falou, o que que você achou das eleições de 2018? Houve algum tipo de avanço nesse sentido do equiparamento de gênero? Teve Hum. algum tipo de avanço? Sim, a gente teve em 2018. E Teve um cortar um aumento pouquinho. na porcentagem. Voltou? Volta agora. Voltou agora? Sim. Então, a gente teve em 2018 um aumento na porcentagem de mulheres candidatas e um aumento também na porcentagem de mulheres eleitas. Então, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente teve um aumento de 50% da bancada feminina da Câmara dos Deputados, o que foi um aumento considerável, ainda tímido, mas considerável. A gente está longe da paridade, mas a gente foi em torno de 7% para 15% de mulheres dentro da Câmara. É. E isso tem relação com a adoção do financiamento para as candidaturas de mulheres, porque desde 2018 o STF decidiu que 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário devem ser destinados a candidaturas femininas. Então, Ah, isso teve um efeito importante para garantir que essas mulheres fossem eleitas. Porque, como eu disse, né, sem dinheiro é muito difícil fazer campanha. Você não consegue aparecer para o eleitorado, não consegue ter a mesma visibilidade que as outras candidaturas que têm milhões de dinheiros, milhões de reais dinheiro. investidos nas candidaturas. Então, essa questão do financiamento é fundamental para a gente pensar uma maior representação política das mulheres. Uhum. Então, quer dizer, avançou-se um pouquinho, né? É Sim. isso, né? Eu vou só pegar aqui o carregador antes que acabe a bateria, mas pode continuar. Tá bom. A Vivi está perguntando aqui se algum comentário sobre a Kamala Harris, A que eu Kamala, não sei quem é. sim, ela é a vice do Biden. Ah, tá. Então, a Kamala Harris, eu acho que foi uma estratégia política importante do Joe Biden, assim, de sinalizar para o eleitorado feminino, colocando uma mulher negra, né,
nesse cargo, mas ainda é limitado, porque ainda é numa posição de coadjuvante e, na verdade, o vice, se a gente for pensar em termos assim da capacidade de atuação do vice, é mais um cargo simbólico mesmo do que necessariamente um cargo que tenha influência nas decisões do governo e tal. Então seria muito mais interessante que o Partido Democrata tivesse colocado uma mulher negra na cabeça da chapa do que como vice, né? E aí tem toda a discussão também, né, sobre a própria candidatura do Joe Biden, da Kamala Harris como vice, das posições políticas, enfim, que apesar de serem pró, por exemplo, o movimento Black Lives Matter e tudo mais, é ainda uma política em termos econômicos que, de certa forma, reproduz uma perspectiva, como a Nancy Fraser diria, é o neoliberalismo progressista, né? Então, ainda não rompe com as estruturas, de certa forma. E a Kamala Harris também não rompe com as estruturas. Então, entre a Kamala Harris, por exemplo, e a Ocasio-Cortez, que foi eleita deputada lá nos Estados Unidos, sou muito mais a Ocasio do que a Kamala Harris. Uhum, uhum. A Rosana, acho que, mesmo assim, ela foi importante na campanha, assim. E Sim, que derrotar o Trump já é alguma coisa, né? Já é um grande feito, né? trouxe o apoio do eleitorado feminino, né? Isso foi muito importante mesmo na estratégia de derrotar o Trump. Tanto que Eu acho. Hum, o Biden teve muito voto de mulheres, né? E o Trump teve muito mais voto de homens. Então mostra que isso foi uma estratégia bem sucedida, assim, de colocar a Kamala Harris como vice. uhum, uhum. É, seu pai falou aqui que na campanha a Kamala virou muitos votos femininos, negros e jovens em estados em que o Biden não ia bem, né? Sim, É, eu acho também uma coisa que eu observei assim que os democratas antes de a gente foi para outro assunto, né? Já vamos voltar ao Brasil. Mas bom, os falar, democratas tinham. Oi? não tem como falar de outra coisa, né? Pois é. Os democratas tinham outros candidatos mais radicais, né, que o Biden, né? Tinha o Sanders, por exemplo, né? Mas é interessante que esses nomes não chegam, eles não conseguem virar candidatos, né? Assim, é um processo muito, muito difícil lá também, né? Assim, dos delegados, né? E como funciona esse processo de escolha, né, do candidato. Então, a gente viu agora nessas eleições como é o esquema da democracia representativa nos Estados Unidos, em que um candidato que tem obtido menos votos em termos numéricos, né, absolutos, pode ser eleito em detrimento de um candidato que teve menos votos. E essa disputa interna dentro do Partido Democrata, ela sempre acontece. Então, na eleição passada, ficou entre a Hillary Clinton e o Bernie Sanders também, né? Que estava disputando e perdeu também para a candidatura da Hillary Clinton. Tanto o Joe Biden quanto a Hillary Clinton representam um pouco esse projeto do neoliberalismo progressista, vamos dizer assim, que é neoliberal na economia e progressista em pautas de gênero, em pautas Uhum. antirracistas, tudo mais, o que é super importante e fundamental. Nem se compara. Essas pessoas que falam que o Joe Biden e Trump é a mesma coisa, eu discordo completamente. Acho que o projeto do Joe Biden é muito melhor do que o projeto do Trump. Acho que foi uma vitória mesmo para a democracia nos Estados Unidos. Já confirmou, gente? O Biden, eu tô falando aqui. Não, a gente está falando aqui, mas tá indo na operação. É, Eles nunca acabam, tá? Ó. Não, tá falando só que o Biden teve uma vantagem apertada na Geórgia, né? Mas então, que eles vão recontar os votos. se o Biden ganhar, o que provavelmente vai acontecer, acho que vai ser muito melhor do que se o Trump ganhasse, mas também não vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, não. Acho que o Joe Biden tem muitos limites também, né? Sim, sim. E sem contar que, bom, já que estamos nesse assunto, é, você acha que tem chances dessa estratégia do Trump? O Trump começou essa série de processos, né?
numerosa em vários estados, né, para recontagem de voto. Qual que é o impacto que você acha que tem isso para a democracia, assim, para as instituições americanas, né, e para a gente aqui depois, pensando na campanha de 2022, né? Eu acho que é um impacto super negativo para a democracia, né? Ele não faz o menor sentido ele questionar o processo eleitoral pelo qual ele próprio foi eleito, né? Então ele está pondo Uhum. em xeque a própria democracia nos Estados Unidos, como ela acontece, que a gente sabe que, enfim, o processo de contagem de votos é bem diferente do que acontece no Brasil e tudo mais, mas até aí questionar a legitimidade da eleição é muito prejudicial para as instituições e para a democracia dos Estados Unidos como um todo. E a gente sabe que esse tipo de estratégia tem ressonância na população e ele está dialogando com o eleitorado mais radicalizado que vai querer questionar o processo eleitoral. E aqui no Brasil, a gente também sabe que o amigo do Trump, o Bolsonaro, provavelmente vai utilizar a mesma estratégia política, caso não ganhe as eleições, vai questionar também o processo eleitoral, dizendo que não valeu, então só vale quando eles ganham, mas quando outra pessoa ganha, aí não vale. E isso é muito ruim para as instituições democráticas. A posição de uma pessoa que defende a democracia deve ser: se eu ganhar, vou assumir meu mandato. Se eu perder, eu concorro nas próximas eleições e bola para frente. Vou ocupar o papel de oposição. Mas não é essa que está sendo a postura do Trump. E eu imagino que não vai ser essa também a postura do Bolsonaro, caso ele perca nas próximas eleições. Sim, sim. O Edu Pascoal falou aqui que é muito interessante olhar para a militância. Teve papel fundamental para deter o Trump, como a Stacey Abrams. Uhum. Né? Essa É, mobilização das pessoas na rua também é muito importante para a sustentação do regime democrático, né? o seu pai falou: povo na rua não tem erro, inclusive para garantir a contagem de todos os votos. Pai da Beatriz participando super aqui dessa live. É. Voltando então um pouco para o Brasil, a gente falou de 2018. E 2020, o que você acha? Assim, você tem alguma suposição do que se desenha no sentido dessa paridade de gênero? Então, a gente teve um aumento na porcentagem de candidaturas. Agora temos 34% de candidatas mulheres. E eu acredito que a gente está vendo um monte de iniciativa de plataformas, por exemplo, Vote Nelas, Elas na Política, que são plataformas de formação política das mulheres e plataformas de divulgação das candidaturas também, né? Então, a gente está vendo nas redes sociais que agora nessas eleições estão tendo um papel muito importante por conta da pandemia, então a campanha está sendo feita em grande parte nas redes sociais. Então, essas iniciativas são muito importantes para a promoção dessas candidaturas. Um outro fenômeno que eu acho que é super interessante e que a gente tem que dar atenção são os mandatos coletivos, as candidaturas coletivas, que majoritariamente são de mulheres e que trazem a pauta feminista como uma pauta importante da atuação desses mandatos coletivos. E é uma forma de repensar a representação política numa lógica muito individual, né? Pensando a política nessa lógica mais coletiva e da representação mais plural mesmo, e tentando radicalizar, vamos dizer, a democracia. Então, acho que todas essas iniciativas, tanto as plataformas de divulgação de candidaturas de mulheres, quanto os mandatos coletivos. E aí tem também a questão do financiamento, que nesse ano vai valer novamente a regra dos 30% do financiamento para a candidatura de mulheres. Mas aí a questão é que a gente tem que criar mecanismos de fiscalização da aplicação desses recursos, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vê aqueles santinhos que os partidos distribuem, aí eles colocam um homem na parte da frente do santinho e uma mulher na parte de trás, e aquilo conta como investimento em candidatura feminina, sabe? São formas que os partidos encontram para burlar essa regra do financiamento e deveria ter uma fiscalização maior em torno disso, né? Então, eu sou otimista de achar que todas essas iniciativas
em conjunto com a questão do financiamento, podem promover um aumento da representação das mulheres. E esse tipo de iniciativa aqui também, nossa, de conversar sobre esse tema, de falar para as pessoas da importância delas votarem mulheres nas eleições, isso cria uma legitimidade da pauta na opinião pública, vamos dizer assim, que é importante para a gente avançar no sentido da igualdade de gênero. Uhum. Legal que você já tocou nesse tema desses mandatos coletivos, que eu ia perguntar sobre isso, inclusive. Que teve a bancada ativista, né, que são representantes de minorias, né, que tem lá. Quer dizer, é uma frente nova que surgiu, né, que promete, né. E pensando nisso, assim, nessa articulação, né, então, diferentes minorias, o quanto que essa pauta feminista está vinculada a pautas como a pauta LGBT, por exemplo? Uhum. Quanto que uma coisa leva a outra? Qual que você pensa que é a relação entre isso? Sim, eu acho que a pauta feminista, ela diz respeito a todos os âmbitos da vida. Então, a gente pode ter uma perspectiva feminista para todos os temas. A gente pode ter uma perspectiva feminista sobre a questão LGBT, a gente pode ter uma perspectiva feminista antirracista, porque a perspectiva feminista, ela diz respeito a todas as estruturas de opressão, a LGBTfobia, ao racismo. Então, as pautas estão articuladas, sim, a pauta feminista com a pauta LGBT, com a pauta antirracista. Tem algumas vertentes do feminismo que separam, né, que falam, não, a gente acha que a pauta do feminismo diz respeito só às mulheres, que é mais uma perspectiva, vamos dizer assim, do feminismo liberal, que acaba individualizando um pouco a pauta do feminismo. Mas o feminismo no qual eu acredito e o feminismo que eu defendo é o feminismo que só acredita que é possível acabar com o machismo se a gente acabar com o racismo também, se a gente acabar com a LGBTfobia. E aí é muito importante essa questão dos mandatos coletivos. E eu não gosto muito desse termo minorias, que a gente fala, as minorias, né? Porque as mulheres, na verdade, são maioria, as pessoas negras são maioria, se a gente for ver em termos numéricos. Elas são minorias em termos de poder político, mas a nossa tentativa é que as pessoas, em algum momento, ocupem os espaços de forma igualitária e da mesma maneira como elas ocupam a porcentagem na população. Então, sim, as pautas estão conectadas e uma coisa anda junto com a outra. Tanto que, se a gente for ver historicamente, o movimento feminista ele tem se aliado com o movimento LGBT, com o movimento antirracista e vice-versa. Apesar de que o movimento das mulheres negras, de feministas negras, sempre apresentou muitas críticas ao movimento feminista, né? Por ser um movimento feminista branco, heterossexual, de mulheres de classe média, acadêmicas. Então, tem disputas também internas dentro do movimento feminista, mas essas disputas eu acho que são produtivas, né? E é a partir dessas diferenças que a gente pode produzir alguma coisa nova, alguma coisa que tenha um potencial de transformação social mesmo. Sim. Bom, tá quase terminando, ainda não. Ainda dá tempo de fazer ainda uma outra pergunta. Esse negócio. Passa super rápido. E eu queria, perguntar um pouco sobre redes sociais. Porque redes sociais é uma coisa interessante, porque, veja, de um lado, você tem, como você pontuou, candidaturas que têm menos verba e estão se apoiando nas redes sociais, né? É o caso, por exemplo, da candidatura do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, né, na prefeitura, por exemplo, né? Ou que tem menos espaço de televisão também, né? E são campanhas que usam muito as redes sociais para isso. Por outro lado, as redes sociais são palco das fake news, né? Quer dizer, é onde circulam as fake news, e onde, assim, campanhas, por exemplo, do nosso atual presidente se baseou principalmente na rede social, não é? Em fake news. Assim, qual que é o seu diagnóstico sobre isso, sobre as redes sociais? Quer dizer, elas fortalecem o regime democrático ou, ao contrário, elas minam o regime democrático?
Pauta para outra live também. Super complicado, te coloquei na fogueira. Na feira, né? Mas eu não, assim, eu acho que é como você disse, as redes sociais elas têm um potencial democrático muito grande. Então, pessoas que antes não conseguiam falar, que antes não conseguiam expressar uma opinião sobre determinado assunto, elas vão lá, fazem um post no Twitter, fazem um post no Twitter, não, nem sei se fala assim, fazem um tweet, fazem um post no Facebook, fazem conseguem se posicionar. Antes elas teriam que, sei lá, conseguir ser publicadas em algum jornal de grande circulação, ou, né, era muito mais centralizado o poder. Vocês que são da comunicação entendem muito melhor disso do que eu, mas antes era muito mais centralizado. Eu acho que as redes sociais democratizaram o acesso. Só que o problema é que elas democratizaram o acesso para todos. Então, elas são muito mais um instrumento do que um fim em si. Então, as redes sociais, a gente tem que discutir o conteúdo, né, do que está sendo postado, do que está sendo discutido, porque ao mesmo tempo em que elas democratizaram, elas geraram essa coisa horrível das fake news que prejudicaram as eleições de uma maneira absurda e que a gente não estava preparado, né? As instituições não estavam preparadas para o impacto que isso teria dentro das eleições e do regime democrático. Então, uma vez que a pessoa vai lá e posta uma fake news, demora para você desmentir aquele negócio, né? Demora para você mostrar que aquilo. E isso, se você lança uma fake news num dia antes das eleições, como que faz para desmentir aquele negócio até sendo que a eleição vai ser no dia seguinte? Então, acho que a gente ainda está engatinhando em pensar em mecanismos possíveis para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, não sei te dizer se as redes sociais fortalecem a democracia ou enfraquecem a democracia. Eu acho que as redes sociais têm potencial para ser as duas coisas, e aí vai depender Uhum. nós, atores políticos e atrizes políticas inseridas nesse mundo, vamos nos utilizar desse instrumento que eu acredito tem potencial para ser um instrumento democrático, mas que, infelizmente, atualmente está se mostrando o contrário, né? Sim, sim. É ambíguo mesmo, né? Eu pergunto isso também porque eu não sei, eu também não sei a resposta, né? Assim, porque você vê de tudo, né? Esse é o problema mesmo, né? Não tem nenhum tipo de filtro, sei lá. Né? O que, por outro lado, quer dizer, você ter filtro, quanto que isso limita o potencial da internet, né? Enquanto mídia, né? Enquanto meio de comunicação. Então é muito complicado. E nisso tudo, assim, nesse processo todo, o que você pode me dizer do eleitor brasileiro, assim, do perfil? Você acha que mudou, assim? Tem algum perfil pelas pesquisas? Hum. Como que foi? Como que está sendo isso, assim, hoje em dia? O eleitor brasileiro está mais maduro que antes? É uma pergunta que sempre deve fazer, né? Então, sobre esse tema do eleitorado, o que as pesquisas mostram é que o eleitorado ele não tem preconceito contra as mulheres. Assim, se você pergunta para o eleitor e fala, você votaria numa mulher da mesma forma como você votaria num homem? O eleitorado fala, sim, não, para mim não diferenciaria. Então, isso nos mostra que a questão está muito mais nas estruturas internas dos partidos, no apoio que as candidaturas femininas recebem, todas essas barreiras estruturais que impedem que as candidaturas femininas tenham a mesma visibilidade que as candidaturas masculinas, porque elas não chegam da mesma forma para o eleitorado. Então, é muito mais uma questão do machismo institucional dos partidos políticos do que um preconceito do eleitorado. A gente ouve sempre também, ah, mas mulher não vota em mulher, por isso que a gente não tem mais mulheres na política. E não necessariamente, né? E esse fato, essa afirmação de mulher não vota em mulher ignora a existência de todas essas barreiras estruturais. Então, acho que sim, a população brasileira. Eu não gosto dessas visões que falam, ah, o povo não sabe votar, o povo é ignorante, não sei o quê. Eu acho que é muito mais uma questão da gente pensar em espaços como esse, de formação política, de debater sobre política, para a gente
fazer com que esse processo de formação e de amadurecimento, como você chamou do eleitorado, seja cada vez mais fortalecido. Mas eu acho que as pessoas, elas têm autonomia para votarem e eu não acho que é muito uma visão elitista nossa, sabe? Dizer assim, as Hum. pessoas são ignorantes, não sabem votar. Acho que as pessoas votam de acordo com os próprios interesses, né? E daí o nosso papel é fazer a disputa do projeto político, a disputa de uma visão de política na qual a gente acredita. E é isso, disputar as mentes e corações em favor do nosso projeto político, que é um projeto político igualitário de justiça social. Sim. Bom, nosso tempo está se encerrando. Eu não sei como que está a política do Instagram, parece que o tempo do vídeo aumentou, mas geralmente a gente encerra antes de dar uma hora, porque até então o Instagram corta abruptamente o vídeo, né, e não dá tempo de fazer nada, falar nada. Então, vou encerrar por hora. Eu queria saber se você tem algum recado final aí para os nossos internautas que estão do outro lado assistindo a gente. Queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer todo mundo que assistiu, que participou e deixar o recado para que nessas eleições, daqui a uma semana, que todo mundo vote em mulheres e vote em mulheres feministas para ocupar os cargos da política, porque só assim a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade no sentido de uma sociedade mais igualitária. Ó, a Vivi tá fazendo campanha para você, viu? Ela falou, tô amando a bancada Sanches. Tá? A gente tem que pensar na bancada, na bancada Sanches. Bom, então, queria agradecer demais a sua participação, Beatriz. Obrigado, foi muito bom, foi super rápido, né? Passou super rápido. Super rápido. Muito boa essa interlocução. Acho que de novo, né, você vem da ciência política, é muito legal. Para a gente é sempre um prazer e um aprendizado muito grande, né? Então fica aqui meus votos que essas eleições sejam melhores que as de 2018, não é? Votem então em candidatos que defendam os direitos LGBTs, os direitos das mulheres, os direitos dos negros, né? E nos vemos então no próximo Imediata Entrevista. Obrigado, até mais, gente. Obrigada, tchau.